4 verdades de 1 Timóteo 2 que revelam o plano de salvação de Deus. O clamor do coração de Deus revelado em Cristo. A carta de 1 Timóteo capítulo 2 é escrita por Paulo a um jovem pastor que enfrentava desafios reais, falsas doutrinas, disputas sem sentido, confusão teológica e um povo dividido. Dentro desse ambiente tumultuado, Paulo não começa falando sobre estratégias administrativas nem sobre organização de ministérios. Ele começa falando sobre oração, intercessão e o desejo salvador de Deus. E é nesse fluxo que os versos 4, 5 e 6 surgem como um dos cumes teológicos mais profundos da teologia paulina. O pano de fundo é simples, mas poderoso. Deus deseja que seu povo ore por todos os homens porque ele mesmo tem um coração voltado para a salvação. Contudo, Paulo não apresenta isso de forma rasa. Ele conecta esse desejo ao centro do Evangelho. Há um só Deus, há um só mediador, e Cristo se entregou como resgate por muitos. Ou seja, o chamado à oração nasce não de um dever frio, mas da própria natureza graciosa do Deus soberano. Nesta passagem, 3 grandes temas se entrelaçam como fios de ouro na tapeçaria do Evangelho. O desejo salvador de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui, o verbo usado por Paulo traz a ideia de uma disposição benevolente da parte de Deus, revelando seu caráter gracioso diante de pecadores tão diversos quanto os líderes, autoridades e povos descritos nos versos anteriores. A singularidade do mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em um contexto marcado pela pluralidade de deuses e intermediários pagãos, Paulo estabelece a exclusividade absoluta do acesso a Deus. A obra substitutiva e redentora de Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui Paulo usa a linguagem de libertação, como um pagamento feito para libertar escravos. O resgate não foi emocional, foi real, histórico e eficaz. Esses 3 temas formam o alicerce para um estudo profundo e evangelístico. Entender essa passagem é compreender o coração missionário de Deus, a ponte única que liga o pecador a Ele e o preço altíssimo pago na cruz. É por isso que, ao longo deste estudo, vamos percorrer essas verdades com profundidade pastoral, olhando para o texto original, aplicando a vida cristã e perguntando o que isso significa para o nosso cotidiano, especialmente em um mundo que tenta criar outros mediadores, outras verdades e outros caminhos. 1. A vontade salvadora de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Quando Paulo escreve que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ele usa o verbo grego telei, que expressa uma disposição graciosa, um desejo benevolente, não uma vontade decretiva. Para o judeu do primeiro século, isso soava radical, não apenas Israel, mas a todos os homens, líderes, autoridades, povos distantes e até perseguidores, estavam no alcance do convite do Evangelho. Paulo não está falando de uma possibilidade vaga, ele está mostrando o coração do Deus soberano que, mesmo decretando a salvação de seu povo, revela ao mundo sua disposição bondosa em chamar pessoas de todas as nações. No fluxo do capítulo, Paulo acaba de ordenar que a igreja ore por todos os homens e por reis e autoridades, mostrando que a intercessão da igreja precisa refletir o próprio caráter do Deus que salva. Quando a igreja restringe sua oração, ela revela que perdeu de vista o Deus que não faz acepção de pessoas. A conexão é profunda, oramos por todos porque Deus se compraz em salvar pessoas de todas as esferas sociais. Esse é o cerne. Aplicando isso à vida cristã, percebemos algo essencial: muitos de nós oramos pouco por pessoas difíceis, por autoridades com as quais discordamos, por familiares endurecidos, por vizinhos indiferentes. A verdade é que, no fundo, limitamos mentalmente quem Deus seria capaz de alcançar. Mas o texto nos chama ao arrependimento dessa postura. Pense, por exemplo, no que está escrito em Ezequiel capítulo 33 verso 11, quando Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Isso mostra que nosso Deus não é indiferente à perdição do homem. Então pergunte-se: há alguém por quem você deixou de orar porque concluiu que não tem mais jeito? Quem sabe Deus está lhe lembrando hoje que a salvação é obra dele, não sua. É no meio dessa reflexão que eu peço que você deixe aqui nos comentários as pessoas por quem você deseja que nós oremos junto com você. Isso fortalece a fé e amplia o senso de comunidade. O texto também diz que Deus deseja que os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Não é apenas ser salvo, é conhecer profundamente o Evangelho, abraçar a verdade de Cristo e rejeitar falsos caminhos. A palavra grega epigsis usada por Paulo traz a ideia de conhecimento pleno, transformador. Não é informação, é transformação.
Isso aponta para o fato de que ninguém é salvo permanecendo igual. Deus salva e muda. Agora pergunte-se, o quanto sua busca pela verdade tem moldado seu caráter? Quem tem visto em você uma vida transformada? Como alguém pode crer que Cristo salva se o Evangelho não tem alterado suas palavras, seu jeito de tratar a família, sua forma de lidar com o trabalho? Que o Espírito Santo reacenda em você a chama da intercessão, trazendo à memória nomes que você talvez tenha abandonado em oração. Deus não o chama para salvar, Ele o chama para interceder. A salvação é obra dele, mas a oração é privilégio seu. E que o Senhor desperte no seu coração uma fome renovada pelo conhecimento da verdade. Uma fé amadurecida não nasce de emoções, mas do encontro constante com a palavra. Que você volte à Escritura, não como quem cumpre um ritual, mas como quem abre a porta de casa para receber o próprio Cristo. 2. A singularidade do mediador. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo faz aqui uma afirmação de peso teológico imenso. Ele diz: há um só Deus, a expressão que ecoa diretamente o Shema de Deuteronômio capítulo 6 verso 4. Para a mente judaica, isso era o centro da fé. Entretanto, Paulo imediatamente adiciona algo ainda mais ousado, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra usada para mediador é mesites, que descreve alguém que constrói uma ponte entre duas partes em conflito. Nos escritos gregos, era usada para negociadores que restabeleciam a paz entre partes impossibilitadas de reconciliação por si mesmas. Ao afirmar que Cristo é o único mediador, Paulo confronta diretamente tanto o pluralismo religioso pagão quanto qualquer tentativa humana de criar caminhos alternativos até Deus. Em uma cidade como Éfeso, cercada por ídolos, sacerdotes, sacerdotisas e cultos mistos, Paulo deixa claro: só há um acesso ao Pai, e esse acesso é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Nenhum outro mediador, nenhuma entidade, nenhum santo, nenhum sistema moral, nenhum esforço humano ocupa esse lugar. Mas algo profundo aparece no final do verso. Paulo diz em Cristo Jesus, homem. Isso é cristologia encarnacional pura. O Deus encarnado tornou-se verdadeiramente homem a fim de representar-nos diante do Pai. Assim como em Hebreus capítulo 2 verso 17, Cristo anteve de ser semelhante aos irmãos em todas as coisas, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Ou seja, o mediador não é apenas divino, ele é humano. Ele fala a linguagem do céu e a linguagem da terra. Ele entende o trono eterno e entende o cansaço humano. Ele une em si mesmo Deus e humanidade. Aplicando isso à vida cristã, surge uma verdade central: quando você tenta se aproximar de Deus por desempenho, você está tentando ser seu próprio mediador. Quando você se esconde em culpa e vergonha, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não é suficiente. E quando você coloca sua confiança em qualquer outra fonte espiritual que não seja Cristo, você está dizendo que ele não basta. Em João capítulo 14 verso 6, Jesus não deixa espaço para múltiplas interpretações: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um mediador. Ele é o mediador. No meio deste estudo, quero te incentivar a comentar como você tem buscado a Deus, por meio da graça de Cristo ou pela tentativa de provar que é digno. Muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho. Agora reflita: em quem você realmente tem confiado quando sua consciência pesa? Em Cristo, o verdadeiro mediador? Ou em justificativas, desculpas, promessas de mudança, práticas religiosas ou esforços pessoais? Quem tem carregado o peso do seu pecado? Quem tem sido seu mediador funcional? Que o Espírito Santo te conduza a descansar novamente na obra completa de Cristo. Ele não te chama a apresentar argumentos, mas a apresentar fé. Ele não te pede perfeição, mas rendição. A mediação já foi feita, o acesso já foi aberto, o véu foi rasgado. Não há mais portas fechadas para quem confia no Cordeiro. E que você seja diariamente lembrado de que Cristo, sendo plenamente homem, compreende sua dor, sua tentação, seu medo e seu desânimo. Ele não é um mediador distante,
Ele é o Salvador que conhece cada dobra do seu coração e intercede por você não com base na sua força, mas com base na perfeição dele. 3. O resgate substitutivo de Cristo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. A expressão que Paulo usa aqui, se deu em resgate, carrega um peso teológico enorme. O termo grego antilutron aparece raramente e significa um resgate colocado no lugar de outro, carregando forte nuance de substituição. Não é uma metáfora poética, é linguagem jurídica, econômica e sacrificial. No mundo greco-romano, lutrum era o pagamento feito para libertar um escravo. Era um preço real, pago por alguém que não era escravo, a fim de libertar o que estava preso. Quando Paulo diz que Cristo se deu, ele afirma que a moeda do resgate não foi ouro nem prata, mas a própria vida do Filho de Deus. Esse conceito ecoa diretamente as palavras de Jesus em Marcos capítulo 10 verso 45, o Filho do Homem, deu a sua vida em resgate por muitos. A cruz não foi uma derrota, foi uma transação divina. Foi um pagamento. Uma liberação. Uma troca. O santo no lugar do culpado. O justo no lugar do injusto. É exatamente o que Pedro confirma em 1 Pedro capítulo 3 verso 18. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Aqui encontramos o centro da fé cristã. Cristo não morreu apenas para nos inspirar. Ele morreu para nos substituir. Ele ocupou o lugar que era nosso, carregou a ira que era nossa, tomou a culpa que era nossa. Essa verdade destrói qualquer senso de autossalvação. Não há espaço para méritos humanos quando o texto diz que ele a si mesmo se deu. Foi voluntário, consciente, suficiente e definitivo. Aplicando isto ao cotidiano, precisamos reconhecer algo simples: todos nós sabemos o que é estar aprisionado por algo. Pode ser culpa, medo, hábitos destrutivos, sentimentos de inadequação, pecados repetidos ou feridas antigas. Mas Paulo afirma que Cristo pagou o preço para libertar você dessas cadeias. A questão é: você está vivendo como alguém libertado ou como alguém que continua dentro da cela mesmo depois que a porta foi aberta? No meio deste ponto, quero te incentivar a compartilhar este estudo com alguém que precisa experimentar a liberdade que Cristo oferece. Há pessoas no seu círculo que acreditam que mudança é impossível. Alguém precisa ouvir que há um resgate real disponível. Agora reflita: o que ainda tem aprisionado o seu coração? Qual culpa você insiste em carregar, mesmo sabendo que Cristo já pagou? Quantas vezes você age como se precisasse completar o sacrifício que o Salvador já consumou na cruz? Que o Espírito Santo quebre, pela palavra, todo o grilhão emocional e espiritual que limita sua fé. Cristo não pagou parcialmente, ele pagou plenamente. Sua liberdade não é uma possibilidade distante, é uma realidade conquistada na cruz. Que isso aquiete sua alma e lhe dê descanso profundo. E que você viva diariamente com a consciência de que sua salvação não depende da sua força, mas da entrega voluntária de Cristo. Você não precisa provar nada, o Cordeiro já provou tudo na cruz. Que essa certeza transforme a forma como você ora, trabalha, se relaciona e enfrenta suas lutas internas. A graça não é apenas o que te salvou, é o que te mantém de pé. 4. O testemunho universal da graça. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Depois de declarar que Cristo se deu em resgate, Paulo conclui afirmando: testemunho que se deve dar em tempos oportunos. A expressão grega kairos aponta para momentos determinados, estações próprias, o tempo certo segundo o propósito de Deus. Não se trata de qualquer tempo, é o tempo que Deus abre, prepara e orienta. Isso revela que o Evangelho não é apenas uma verdade a ser crida, mas uma mensagem a ser anunciada conforme os momentos que Deus soberanamente cria para que a sua graça seja conhecida. Paulo entende que a obra de Cristo não fica confinada a um fato histórico, ela se torna um testemunho vivo no mundo. O termo testemunho aqui é martirion, usado tanto para a proclamação verbal quanto para a própria vida transformada do cristão. Em outras palavras, a cruz não é apenas uma doutrina, mas uma narrativa viva que continua sendo proclamada por meio da Igreja.
Esta é a razão pela qual Paulo, logo após esse trecho, afirma ter sido constituído pregador e apóstolo, porque quem compreende o resgate se torna, inevitavelmente, um portador dessa mensagem. Aplicando isso ao cotidiano, surge uma verdade profunda: Deus cria oportunidades, mas cabe a nós reconhecê-las e abraçá-las. Quantas vezes você já sentiu aquele impulso no coração de falar de Cristo para alguém, mas ficou em silêncio? Quantas conversas passaram diante de você, e depois veio aquele pensamento: eu poderia ter falado algo? Quantas pessoas convivem com você diariamente sem sequer imaginar o que Cristo fez na cruz? A vida cristã não é um monumento, é um movimento. Não é estática, é missionária. Em Romanos capítulo 10, verso 14, Paulo pergunta: como ouvirão, se não há quem pregue? Antes de ser uma pergunta teológica, é uma pergunta existencial. Ela confronta nossa omissão. Ela provoca nosso conformismo. Ela expõe nossa falta de urgência. E é justamente aqui que quero te encorajar. Deixe nos comentários algo que Deus tem colocado no seu coração, alguém, algum ambiente, alguma situação onde você percebeu que existe um tempo oportuno que não pode mais ser ignorado. Isso também ajuda outras pessoas a despertarem. Agora reflita: de que forma você tem demonstrado o testemunho do Evangelho no dia a dia? Suas palavras refletem a graça que o resgatou? Sua vida tem apontado para Cristo ou para você mesmo? Qual foi o último tempo oportuno que Deus lhe deu e o que você fez com ele? Que o Espírito Santo abra seus olhos para perceber que os momentos em que você pensa que apenas encontrou alguém por acaso são, na verdade, cenários preparados pelo próprio Deus. Nada é acidental para quem vive sob a soberania daquele que dirige a história. Cada conversa, cada reencontro, cada situação inesperada pode ser uma porta divina para proclamar o Evangelho. E que seu coração seja tomado por uma santa ousadia. Não aquela ousadia arrogante, mas a ousadia humilde, consciente de que não anunciamos a nós mesmos, mas aquele que se deu em resgate. Que você seja instrumento de Deus para que outros sejam alcançados. O Evangelho não é apenas para você, ele passa por você para alcançar outros. Que essa realidade transforme seu olhar e sua postura daqui para frente. A porta está aberta, o mediador vive, o resgate foi pago. Quando olhamos para 1 Timóteo capítulo 2 versos 4, 5 e 6, percebemos que Paulo não está apenas ensinando teologia, ele está revelando o coração do próprio Deus. Vimos que Deus tem uma disposição graciosa em salvar, chamando pessoas de todas as esferas da vida. Cristo é o único mediador, totalmente suficiente, plenamente homem, plenamente Deus. Um resgate foi pago de forma substitutiva, libertando-nos da culpa, do pecado e da condenação. Esse Evangelho não é para ser guardado, é testemunho vivo que deve ser anunciado nos tempos oportunos preparados soberanamente pelo Senhor. Essas verdades não são apenas para serem entendidas, mas para serem experimentadas e vividas. E agora você precisa se perguntar: o que essas verdades estão fazendo dentro de você? Elas estão apenas pousando na mente ou estão incendiando o seu coração? Você tem vivido como alguém salvo, mediado e liberto? Ou continua preso a culpas que Cristo já levou na cruz? Será que você reconhece que Deus ainda te chama a interceder por pessoas que você desistiu? Será que você entende que há um mediador perfeito que te recebe mesmo quando você falha? Será que você está vivendo como alguém que teve as correntes quebradas ou como alguém que ainda permanece no cárcere emocional e espiritual? E mais, quantos tempos oportunos Deus lhe deu e você deixou passar? Essas perguntas não são para te condenar, mas para te acordar. Porque Deus não terminou de agir em você. Ele está abrindo portas. Ele está soprando fé. Ele está chamando você para algo mais profundo. No final deste estudo, eu quero te pedir, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. A mensagem do Evangelho precisa caminhar, alcançar e despertar mais vidas. Isso ajuda o ministério, fortalece nossa comunidade e amplia o impacto da palavra. Agora, permita-me guiar você em um momento de entrega.
um chamado para a vida, para a cruz e para Cristo. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdias, nós te agradecemos porque o teu desejo gracioso é salvar. Louvamos o teu nome porque, mesmo sendo pecadores, tu nos ofereceste um mediador perfeito, Cristo Jesus, homem, que conhece nossa dor e compreende nossa fraqueza. Obrigado porque o resgate foi pago, a dívida foi cancelada, a culpa foi removida, e o acesso ao teu trono foi aberto. Ó Espírito Santo, quebranta agora o coração daquele que está ouvindo esta mensagem. Tira a cegueira espiritual, remove a resistência, cura as feridas profundas. Que agora mesmo alguém perceba que não está diante de mais uma palavra, mas diante do próprio Deus que chama, que busca, que salva. Se você deseja hoje entregar sua vida a Cristo, repita a oração comigo, faça esta confissão com sinceridade. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que pequei, que não posso me salvar e que preciso do mediador que se entregou por mim. Eu creio que Tu morreste em meu lugar, levando a minha culpa, pagando o meu resgate. Eu recebo a Tua salvação, eu entrego a minha vida, eu abandono os meus caminhos, e descanso no que Tu fizeste por mim. Torna-me Teu. Guia meus passos. Faz morada no meu coração. Eu me rendo ao Teu senhorio. Amém. Se você repetiu essa oração, se você entregou sua vida, escreva nos comentários. Diga, hoje eu entreguei minha vida a Cristo. Isso não é exposição, é testemunho. E testemunho tem poder. Nós queremos orar por você, caminhar com você, fortalecer sua fé. Não ande sozinho. Deus não te chamou para o isolamento, mas para o corpo, para a comunhão, para a vida. Hoje é o dia oportuno. Não amanhã. Não depois. Hoje. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repousem sobre você. Que essa palavra continue ecoando no seu coração. Que Cristo seja seu mediador, seu resgatador e seu Senhor.